Oi, tudo bem com você? Tudo beleza? Como é que você tá? Hoje a gente vai responder perguntas a respeito de Crosshair. Responderei algumas perguntas que eu pedi que vocês deixassem naquela postagem da comunidade do canal. E tiveram muitas perguntas, sério, muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado de verdade. Eu realmente agradeço a cada um de vocês. E me desculpa se sua pergunta não aparecer aqui no vídeo, porque são muitas perguntas. E outra coisa, eu vou tentar responder de uma forma muito clara e direta possível, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Porque tem muita pergunta aqui que merece um vídeo próprio, tá bom? Não espere uma pergunta super elaborada e tudo mais. Mas se vocês pedirem, eu posso fazer um vídeo isolado de cada pergunta, se vocês quiserem, é claro. É isso aí, dado o contexto, vamos nessa. Tá certo então vamos começar. Começando pelo companheiro James Cromático com suas 3 perguntas. Sendo a primeira, como seria uma sociedade Crosshair? Simplesmente não seria muito diferente do que a gente viu em Crosshair de 100 anos. Seria uma sociedade mais ou menos tribal, com os costumes deixados pelo nosso querido Beralt Salt. Mas se você quer dizer uma sociedade moderna, cara, eu não consigo ver os Crosshair avançando até esse nível, cara. Eu não... sei lá, eu não consigo ver. Na minha opinião, aquela insanidade, aquela loucura toda, eu acho que é uma pedra no caminho deles para que eles possam evoluir a esse ponto, sabe? Eu acho que eles não iriam muito longe daquilo, não. Aí a segunda pergunta dele é o que eu acho do deus louco de Homo Torto? Qual é a minha teoria? Cara, é bizarro como que isso foi apresentado na história. Porque, tipo assim, não existem evidências claras que o vírus é de fato alguma coisa sobrenatural. E Homo Torto, ele é uma história tão deslocada de Crosshair, tipo, não tem problema você querer fazer uma história que se passa no passado, mas a maneira como foi executada, cara, eu não sei te explicar, mas é muito deslocado, tipo, parece que não é Crosshair. Essa série, Homo Torto, eu tenho a impressão que é como se ela fosse um filler, porque Crosshair de 100 anos não considera essa história. E se o vírus ele evolui, tipo, naquela mesma pegada de evolução das espécies e tudo mais, porque os Crosshair, eles evoluíram, querendo ou não, eles evoluíram. E se o vírus fosse realmente alguma coisa sobrenatural, uma maldição, isso não faria sentido. Muita coisa em Homo Torto não faz o menor sentido, é simplesmente bizarro, cara. Então, eu recomendo que você desconsidere completamente essa história. Trata ela como se fosse um filler, cara, porque, pelo amor de Deus, mano, não faz o menor sentido as coisas apresentadas ali. Não tem base, sabe? Não tem nada que sustente, entendeu? Então, minha resposta definitiva, eu não acredito nesta merda. Eu acredito que, de fato, ele tem uma origem assim, meio diferenciada, sabe? Alguma coisa não biológica, tipo, um vírus que evoluiu para sobreviver, sabe? Ser o sobrevivente perfeito, sabe? Eu não creio muito nisso aí não, porque não faz sentido. Mas eu acredito que de fato tem alguma coisa ali que não é muito normal não. Aí a última pergunta aqui do companheiro, como seria a minha versão de Crosshair? Personagem, história, simbolismos, etc. Bom, eu teria fortes inspirações em Crosshair 2008, uma história de sobrevivência linear, com inspirações de The Last of Us, The Walking Dead, essas coisas, sabe? A minha versão de Crosshair beberia um pouquinho da fonte de cada um, tipo, sabe? Uma história mais desenvolvida, porém linear. Tipo, não é uma história que tenta ser algo além, algo extraordinário, como foi em 100 anos. E já falando aqui, eu odeio aquela escrita do Alan Moore. Puta que pariu, cara, queria inventar moda. Ai, teoria da evolução das espécies, que não sei o que, a sociedade perdida, ai, que tudo mais. Puta que pariu, queria inventar moda com um Crosshair inteligente, pacifista. Tomar no cu, mano, que bagulho horrível. Caralho, eu tenho dificuldade pra interpretar aqueles textos. Ai, eu estou sexando, eu estou craneando. Pra puta que pariu, mano, que bagulho horroroso, cara. Nossa, eu odeio a escrita do Alan Moore. Funciona em Watchmen. Em The Watchmen, porra, caiu como uma luva. Mas Crosshair não é isso, cara. Crosshair não é profundo, cara. Não é filosófico, é uma história de apocalipse de uns malucos que vira psicopata assassino com um vírus. Porra,
E se você quiser fazer um bagulho tipo, porra, um negócio que você vai ficar pensando por vários dias pelas suas filosofias, puta merda, não funciona. Fica feio. Às vezes fazer o básico, mas de uma forma funcional, cara, fica simplesmente perfeito. Porra, que conceito de merda que é esse Crossed de 100 anos, cara. Puta que pariu. Próximo aí, companheiro Toji. Ele também mandou mais de uma pergunta, então vamos lá. A primeira pergunta é como que surge Crossed especiais? Essa aí eu já respondi nesse vídeo aí. Se você não assistiu, confere lá. A segunda pergunta é quais cientistas da ficção, sem ser tipo os boladão, super mega inteligentes, seres cósmicos, conseguiriam curar o vírus Crossed? Essa é uma excelente pergunta e tem vários, cara. Tem aí Reed Richards, Bruce Banner, Tony Stark, Sam Koo, Bulma, Agente Anti-Venom, Ultron, acredite se quiser, Cyborg também acredite se quiser, ele poderia fazer isso, Marshall Casey. No seriado é dito que aquele cogumelo cura todo e qualquer tipo de doença e enfermidade, neutralizando tudo de forma perfeita. Então eu tenho 98% de certeza que aquele cogumelo curaria o vírus Crossed. Mas tem outros também, como o Rick Sanchez, se você quiser extrapolar um pouquinho mais, né? E esses são só alguns dos exemplos. Essa aí é outra que merece um vídeo próprio. A sua próxima pergunta é qual seria o mais maligno e o mais bondoso de Crossed. O mais maligno é um pouco complicado, cara, porque a grande maioria lá, nossa, é puta merda, é o diabo encarnado. Mas se fosse para escolher uma pessoa, tipo um representante dos mais filhos da puta, eu diria Harold Lure, porque ele tem consciência do que faz, ele tem noção do que tá fazendo e ele gosta disso. Ele não tem um motivo, tipo, nossa, muito profundo, um trauma que justifique suas ações, um pensamento, uma filosofia, não. Ele gosta de ser assim, ele gosta de fazer coisas forçadas com mulheres, ele gosta de, tirar a vida das pessoas, ele gosta, ele tem prazer nisso. Agora, pessoas boas de verdade não são muitas, mas pior que tem. Tem pessoas que se você fosse para esse universo, você poderia fazer uma amizade legal. Sendo elas o Patrick, o filho da Cindy, ele é uma pessoa muito boa, ele tem um coração bom. Aquela professora do capítulo 4, que eu não vou me recordar do nome dela, mas ela é uma pessoa realmente boa, ela estava protegendo crianças, ela estava dedicando seu tempo de vida para cuidar de criancinhas. Ela é uma pessoa boa de verdade. E com toda certeza, Stan, ele é um protagonista muito gente boa, ele se preocupa com seus amigos, ele é uma pessoa realmente bondosa, algo muito raro nesse mundo. Por fim, ele me perguntou qual é o melhor casal de Crossed, na minha opinião. Definitivamente, Crossed não é o melhor em desenvolver esse tipo de relação. Mas eu posso citar dois exemplos aqui que, cara, na minha opinião, são bons casais, que é a Kelly e o Thomas de Crossed 2008. A relação deles é bem construída, mesmo que o Thomas ele seja gay e a Kelly goste dele, goste naquele sentido, sabe? Mas mesmo ele sendo gay, ele cuida dela de um jeito muito carinhoso. E você vê que, tipo, eu não sei se fica muito aparente, muito explícito, mas ele começa a desenvolver um amor por ela, um cuidado, um carinho. Outro casal aqui é o Shaq e a freira, a Oiline. Não é o mais bem escrito, mas ele é bem desenvolvido conforme a história de Wish Warrior avança. Mostra que eles tinham uma relação realmente muito boa, uma relação muito próxima, e é algo muito incomum de você ver em Crossed. Companheiro aí, Jonathan, fã de Devil May Cry, ele perguntou: e se os Crossed dominariam uma nação e tentassem dominar o mundo através de estratégias, sem armamentos nucleares, mas a humanidade tivesse consciência e conhecimento deles, mesmo que um conhecimento básico, eles conseguiriam? Companheiro, já digo logo de cara que você deu a vantagem para os humanos, porque vamos lá, os Crossed dominaram uma nação, certo? Isso significa que eles têm controle de várias cidades e vários bairros, eles têm armamento pesado. Mas ainda assim, sem armas nucleares, a humanidade teria uma vantagem imensa, porque é só os países se juntassem, as grandes nações e potências mundiais poderiam se juntar, unir os seus exércitos e partir para cima dos Crossed, porque se eles tiverem consciência de como que funciona o vírus, era só mandar soldados cobertos, todo cobertos. Não precisa ser uma armadura ultra tecnológica, um negócio complexo, não, só roupas de proteção, algumas máscaras de proteção também,
enviar helicópteros, tanques de guerra, caças, mísseis e tudo mais, cara, todas essas nações contra uma nação Crosshair, cara, eles não teriam chance. Ainda mais se você considerar as nações atuais, porque atualmente as grandes potências mundiais possuem armamentos, puta merda, pesados. Então, nesse cenário, os Crosshair perderiam feio. Eles no máximo conseguiriam dominar algumas nações menores, se eles conseguissem se espalhar e tudo mais. Porém, sendo muito sincero, eles não iam muito longe não. E outra coisa, o vírus Crosshair, ele não é transmitido pelo ar, somente por contato físico, sabe? Um contato mais próximo. E vírus desse tipo, eles são exterminados de uma maneira mais fácil. Não é transmitido pelo ar, igual o vírus de Left 4 Dead. Então nesse caso ficaria ainda mais fácil. O companheiro Rogue, ele perguntou o que aconteceria se o Ben 10, qualquer versão, estivesse no mundo de Crosshair. Cara, eu vou ser bem direto aqui porque tá aí outra pergunta que merece um vídeo próprio. O Ben 10 clássico é o que mais iria se ferrar. Porque primeiramente, acima de tudo, ele é uma criança. Ele tem 10 anos. Ele vai agir como uma criança assustada nesse universo. É claro que qualquer alien poderia massacrar grupos e grupos de Crosshair, mas ele não seria imune ao vírus Crosshair. Se ele pode ficar vulnerável, significa que seu sistema imunológico é como o de qualquer outro humano. Então, uma gotinha de sangue na cara do Ben já era, ele ficaria infectado. Ah, mas não sei o que, o Omnitrix, não interessa, ele pode ficar doente. Se ele pode ficar doente, ele pode ser infectado. Não interessa, Omnitrix, blá blá blá, não importa. Ele ficaria infectado. O de força alienígena e o de supremacia alienígena poderiam se sair bem melhor. É claro que as chances deles serem infectados cairiam drasticamente, mas ainda assim estariam vulneráveis. Entretanto, eu acredito que o Ben 10 de Omniverse e talvez, só talvez, o Ben 10.000 serão imunes por conta do Omnitrix, né? Aquelas versões que eles usam são muito avançadas. E eu acredito que aqueles Omnitrix, eles tivessem algum sistema de segurança que protegesse eles desse tipo de infecção. Mas é só um talvez bem grande. O companheiro CL Thanos, ele perguntou o que aconteceria se um super de The Boys fosse infectado pelo vírus. É possível que acontecesse algo muito parecido com o que aconteceu com aquela senhorinha em The Boys Diabólico. E algo semelhante ao que aconteceu com o Billy Bruto nessa última temporada de merda de The Boys. É possível que uma nova cepa muito mais bufada e desenvolvida do vírus Crosshair fosse alimentada pelo composto V e dessa forma sofresse uma evolução. Esse tipo de vírus mais evoluído seria tão sinistro, mas tão sinistro, que ela poderia infectar qualquer tipo de organismo, sejam bactérias, fungos, insetos, animais e também organismos mais fortes como os supers, assim desenvolvendo um vírus poderoso o suficiente para infectar o Capitão Pátria. E aí, meu amigo? É história. Última pergunta do vídeo porque já tá ficando enorme. Temos aí o companheiro Henrique Azul. Ele perguntou o que aconteceria se os humanos de Crosshair tivessem energia amaldiçoada. Quais maldições surgiriam disso? Uma excelente pergunta que também precisa de um vídeo próprio. Mas vamos lá. A energia amaldiçoada é um tipo de energia que todos os humanos nascem no universo de Jujutsu Kaisen. É uma energia densa e negativa, que somente xamãs e espíritos amaldiçoados podem controlar essa energia. Humanos comuns geralmente não têm controle dessa energia. Ela flui de forma automática e involuntária pelo corpo do ser humano. E muitas das vezes, quando os humanos eles sentem emoções negativas, né? Emoções do tipo tristeza, raiva, um trauma, e quando isso fica muito acumulado e as pessoas ficam pensando muito nisso, acaba surgindo as maldições. E se a gente colocar isso no universo de Crosshair, é possível que as maldições fossem algo muito parecido com o que aparece em Silent Hill e Fear and Hunger. Aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver? E cara, é muito simples. Aqueles monstros de Silent Hill, eles não são monstros aleatórios que, sei lá, brotam do inferno. Eles possuem significado. Por exemplo, você sabia que o Pyramid Head ele é a manifestação da culpa de James Sunderland?
Ele se culpa por ter causado a morte de sua esposa. Toda aquela aparência imponente, aquela pirâmide, tudo isso representa dor e sofrimento. O executor das punições que o James julga merecedor. Outra manifestação do próprio James é o Lion Figure. Ele representa a repressão emocional e dor sentimental do James. Essa criatura está envolta numa espécie de camisa de força que fala, né? Simbolizando a incapacidade de expressar sentimentos. Uma manifestação de sua dor contida. Isso também acontece em Fear and Hunger. Temos aí o Gorgoroth. Ele representa a autodestruição e o desejo de poder a todo custo. Ele representa a busca incessante do ser humano de ser algo maior, algo divino. E claro, também temos o Deus das Profundezas. Ele personifica o medo do desconhecido e da insignificância humana. Não estou dizendo que seria a mesma coisa, mas seguem algo nesse estilo aí. Eu vou citar alguns exemplos. Nome: histeria. Classificação: maldição de grau especial. Ele é a representação do medo coletivo causado nos primeiros dias da infecção. Seus muitos olhos representam as pessoas tentando achar uma rota de fuga, mas nunca encontraram. Como se tentassem fugir para todos os lados, mas nunca conseguissem. E sua boca ocupa uma grande parte de sua cabeça. Representa o grito incessante das pessoas em desespero e das risadas histéricas dos infectados. Nome: Void Boy. Classificação: maldição de baixo grau, gerado pela morte lenta e silenciosa de uma criança escondida dos Crossed. Tudo isso enquanto assistia seus pais sendo dilacerados. Sua boca costurada representa o silêncio forçado, e a ausência de olhos a representação da ausência de ver. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, e se você quiser uma parte 2, avisa para eu saber que você quer mais vídeos assim. R$30.